Capítulo 14. Quando a Bela encontra a fera. Pedro deve estar vibrando com a notícia da internet. Cientistas norte-americanos desenvolveram um robô feminino chamado Grace. A donzela tem 2 metros de altura. Na realidade, a máquina tem a forma de tambor. O rosto feminino virtual só aparece numa tela. Grace foi construída para interagir com humanos. Parece que entende e responde perguntas simples como alguma expressão. Como não tem pernas nem braços, não pode andar, subir ou descer escadas ou apanhar objetos. Mas já é um começo, certo? Quem sabe no futuro, meu amado gênio desenvolva um robô que tenha aparência humana e haja como uma pessoa comum. Se há alguém que pode se tornar um cientista genial, esse alguém é Pedro. No colégio, as coisas continuam na mesma. Tem uma ou outra aula mais legal, mas a gente não pode escolher e tem que assistir a todas mesmo. Para passar o tempo nas aulas mais agitadas, o pessoal que gosta de fazer gozação com os diferentes entram em ação. Uma das vítimas preferidas é o Radamés, que eles consideram muito feio. Ele é grandalhão, tem olhos e orelhas grandes e uma cabeleira imensa, que parece que nunca foi penteada. A galera, maldosa como sempre, costuma dizer que se algum Neandertal cruzasse com ele, pensaria que era um companheiro extraviado. Pois foi justamente o Radamés que, certa manhã, cruzando comigo no corredor, me interpela. Você é Laila, não é? Sou sim, respondo, encarando-o, curiosa. Como ele sabe meu nome? Sou colega do Pedro. Ele me falou sobre os seus planos. Meu pai tem um amigo que é paleantropólogo. Ele me deu as informações que você precisa. Puxa, que legal! Nem sei como agradecer. É muita gentileza sua. Radamás me passa uma folha de papel. Aqui estão os nomes das faculdades onde você pode fazer os primeiros cursos e depois a especialização. Tem até nome de curso no exterior, se for o caso. Fico devendo essa, hein, Radamés? Se precisar de alguma coisa, é só me procurar. E não esqueça de agradecer ao seu pai e ao amigo dele. O garoto sorri e se afasta, deixando uma boa impressão. Não demora muito. Escuto a voz irritante da Vânia, sempre acompanhada da inseparável Liene. Como é? Conte aí pra gente o que você estava falando com a fera. O quê? A quem você está se referindo? Deixe de bancar a tonta. É claro que é o Radamés. Viu que cara feio, meu? Ele podia fazer o papel da fera naquele musical. Não precisava nem de maquiagem. Puxa, que maldade, Vânia. O garoto é um doce. Me quebrou o maior galho. Vocês não têm mais o que fazer, não é? Mas admita, o cara é mesmo feio que você já viu na sua vida. Antes que eu possa falar qualquer coisa, Carol, que eu não percebi, estava chegando. Responde por mim. Pelo menos, ele é só feio por fora e lindo por dentro. Pior é gente que, por fora, é bela viola e, por dentro, é pão bolorento. Olhe só, a Miss do colégio resolveu ser a bela da nossa fera, devolve Liene, muito babaúvo. Deixe pra lá, reage Vânia, despeitada. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Enquanto as duas víboras se afastam, Carol dispara a falar bem do Radamés, que ele é o maior encanto. Educadíssimo, um cara super bacana, amigo de todo mundo. Ótimo aluno, sempre dá o maior apoio se algum colega precisa de ajuda. Além disso, é muito sensível.
Ela tinha ficado encantada com ele ao fazer uma entrevista para o jornal do colégio. O único problema do garoto é a baixa autoestima, causada pela sua aparência incomum. Se ele soubesse o quanto é encantador, repete ela, suspirando. A ponto de você se apaixonar por ele? Pergunto, a queima-roupa. Mas eu estou apaixonada por ele faz tempo, ela admite. Desde a tal entrevista. E qual é o problema? Insisto. É que eu já fiz de tudo para que ele entenda isso. Mas a autoestima do cara é tão baixa que ele provavelmente acha que eu sou muito areia pro seu caminhãozinho. Quer dizer que a víbora da Liene dessa vez tem razão? Você é a bela e ele é a fera. Não brinque que a coisa é séria. O que eu faço para ele entender que eu estou de quatro por ele? Pergunta desanimada a Carol. Acho que só tem um jeito, começo a falar na maior segurança. Logo eu, que vivo a mesma situação, resolvo dar conselhos. Vá lá e ataque de frente a fera. Como atacar? Ah, Carol, os tempos mudaram. Hoje as garotas também declaram amor para os garotos. Não pega mal, não? Carol não está muito convencida. E tem outro jeito? Se o cara tem autoestima em baixa, nem no próximo século ele vai descobrir que você está afim dele, quanto mais se aproximar. Vá fundo, Carol, que eu fico torcendo. Mas depois me conte tudo, hein? Estou ficando fora. Estou ficando boa para dar conselhos. Só espero resolver também os meus problemas sentimentais. O meu relacionamento com Pedro vai indo de vento em popa. Tem dado um trabalhão, mas, enfim, se fosse fácil também, não teria nenhuma graça. Manter o interesse de um garoto como Pedro exige muita energia. Mas o que seria da minha vida sem esse objetivo? Rosiana, apenas rotina. Rotina, apenas rotina. Ir e voltar do colégio, fazer as lições de casa, escutar os sermões da Viviane, esperar a volta do Rogério. Os papos cabeça com os colegas também são legais, sem falar nos meus programas favoritos na TV, ou dos filmes que eu retiro na videolocadora, uma ou outra balada. Mas o que é tudo isso comparado a uma paixão? Outra coisa que eu curto muito são as aulas de português. A professora é super legal. Ela dá aula há bastante tempo e adora literatura. Como eu também gosto muito de ler, a gente troca figurinhas. Numa das aulas, ela falou que os escritores são importantes porque têm um papel essencial. Eles dão voz aos excluídos, aos que não podem ser ouvidos. Muitos até, em seus livros, são quase profetas do futuro, como o Júlio Verne. Ela então contou a história de um escritor inglês que era de uma família de grandes cientistas. O avô dele, contemporâneo do Charles Darwin, foi quem incentivou Darwin a tornar pública a sua teoria da evolução das espécies, aquela que diz que o ser humano se originou de grandes primatas, como os chimpanzés, gorilas, orangotangos e bonobos. Os chimpanzés, por exemplo, é praticamente um primo-irmão do homem. Somos iguais 98,5% geneticamente falando. Este escritor tinha problema de visão, o que atrapalhava a possível carreira de cientista. Optou, então, por ser escritor. E foi o maior barato porque, entre outros livros, ele escreveu um famoso que eu acabei de ler, Admirável Mundo Novo.
Ele publicou o livro em 1932. A história se passa num tempo futuro, onde as pessoas não nascem mais do relacionamento sexual do pai e da mãe, como sempre foi, mas através de máquinas chocadeiras de bebês. Quer dizer, este escritor profeta anteviu a clonagem 60 anos antes. Não é demais? Só que essas chocadeiras do futuro produziriam tipos diferentes de pessoas, como se fossem divididas em castas. Algumas, consideradas superiores, seriam geradas para dirigir a sociedade, outras, medianas, para realizar trabalhos burocráticos, a maioria, as consideradas inferiores, para ser dirigidas, fazer os trabalhos braçais, quase um tipo de escravidão. A professora pediu que a turma toda lesse o livro. Depois, a gente teve de trocar ideias sobre clonagem humana, o futuro da humanidade, etc. Alguns leram na marra e depois até fizeram gozação, mas outros levaram numa boa. Então saiu um debate legal. A gente chegou à conclusão que a mesma da maioria dos cientistas bem intencionados de que a clonagem só para fins reprodutivos seria um desastre. Os clones, ainda que cheguem a nascer, têm muitos problemas, como peso excessivo e má formação genética. Mas, para fins terapêuticos, para produzir células tronco-embrionárias, a clonagem seria 10. Imagine só que as 100 células existentes no blastocisto, isso é, no embrião de 5 dias, são multivalentes. Podem desenvolver tecidos que depois se transformarão em qualquer órgão do corpo. Então, alguém que precise de um transplante, por exemplo, faria um clone de si mesmo e depois faria um transplante das células tronco-embrionárias, sem perigo de rejeição. Para quem sofre de doenças genéticas e não pode usar o próprio clone, porque ele teria o mesmo problema, haveria um banco de células onde se procura as compatíveis com ele. A maioria concordou com isso, achando uma ideia maravilhosa a clonagem para fins terapêuticos. Outros disseram que se fossem cientistas e pudessem fazer um clone humano só para fins reprodutivos, iriam em frente, desse no que desse. Qualquer dia desses, deve aparecer mesmo um clone com este objetivo em alguma parte do mundo, porque alguns cientistas já anunciaram mulheres grávidas de clones em países que não proíbem experiências com clonagem. Daí virou o maior debate. A gente caiu de pau neles. Será que eles não sabiam que para fazer a Dolly milhares de embriões foram descartados? E a coitada da ovelha já nasceu geneticamente velha com artrite? Mas eles não abriam mão do direito à clonagem. Teve um engraçadinho que sugeriu, só para provocar, que clonassem a Bela, porque seria legal que todas as mulheres fossem lindas. Outro que também queria aparecer disse que devia ser proibido clonar pessoas como a fera, por causa da feiura. O debate quase virou tumulto, mas o pessoal mais consciente contra-atacou. Isso é preconceito. Quer dizer que a pessoa só vale pela aparência? E onde ficam as características, como inteligência, caráter, solidariedade? A beleza não é mérito pessoal. A pessoa nasce bonita e pronto.
Pronto, coisa nenhuma. Alguém discordou. Esqueceram as plásticas, maquiagens, botox, banho de loja, academias? O mundo mudou muito. Só fica feio quem quer ou não tem dinheiro para mudar. Você é que esqueceu que beleza é um conceito cultural que varia conforme o lugar e a época. Já teve tempo que mulheres bonitas eram mulheres gordas, rebateu outro. A discussão foi esquentando. Parecia que não acabava mais. Foi quando o Dirceu, que é filho de um cientista, deu um checkmate no pessoal. Gente, meu pai explicou que a garantia da sobrevivência dos seres humanos é a diversidade. Se todo mundo fosse igual, quando acontecesse uma pandemia, como a peste negra no século XIV, ou a gripe espanhola em 1918, ela exterminaria toda a humanidade.